chegando, bem-vindo, bem-vinda ao Sports Tech Brasil Summit, o principal desse ano de esporte e tecnologia. Rafael, bem-vindo, saudações, público é todo seu. Obrigado, gente, bom dia, obrigado pelo convite de novo, Gabriel, todo o pessoal, o Thiago, todo mundo. Bom, na verdade aqui a ideia é uma conversa mais informal com vocês. Meu nome é Rafael Mangabeira, sou fundador da Fanbase, e eu vou contar um pouquinho da história de como que nasceu. Bom, estou sozinho aqui, gente, eu vou tirar a máscara que fica melhor. Vou contar um pouquinho da história de como nasceu a ideia da Fanbase e o que a gente tem feito. Bom, a Fanbase nasce de um diagnóstico que eu acho que é muito latente para todos nós aqui que estamos no mercado de esporte, que é quanto as entidades esportivas desconhecem as suas comunidades, os seus fãs. Né? Quer dizer, a gente vê, de um lado, o esporte com uma capacidade de engajamento absolutamente única, né? E a gente vê o quanto que ele mobiliza as pessoas, quantas pessoas são impactadas pelo esporte. Né? Estava lendo um report outro dia, são mais de 200 milhões de pessoas impactadas pelo esporte na América do Sul. Né? Mas menos de 1%, quer dizer, ou menos até, quer dizer, muito menos de 1% dessas pessoas são de fato identificadas pelos clubes, pelas federações, pelas entidades, ali na ponta, né? Quer dizer, identificadas de fato. A gente não sabe quem que são essas pessoas, onde elas moram, como contactar essas pessoas. E a ideia da Fanbase é oferecer uma solução, um ferramental para essas entidades, para que elas possibilitem, aos poucos, criar uma lógica de conhecimento e identificação dessas suas comunidades, para que no fim do dia elas consigam aproveitar uma grande oportunidade que a gente vem vendo. E aí, tá me ouvindo? Opa! Enfim, mas que no fim possibilite que essas entidades possam aproveitar essa grande oportunidade da transformação digital. Né? Quer dizer, a gente, especialmente no mercado publicitário, a migração dos orçamentos das empresas para o digital. Né? Fora do Brasil, hoje, o investimento em digital das grandes companhias ele já é 40% maior do que o investimento em publicidade tradicional. No Brasil ainda não, a publicidade tradicional ainda tem uma participação mais relevante, mas a gente vê o mercado da América Latina como o principal mercado em crescimento digital no mundo. Se você for olhar o investimento, o diagnóstico, o cenário hoje da publicidade digital, os 3 maiores mercados em crescimento são Colômbia, Chile e Brasil. Quer dizer, os 3 na América do Sul, com um nível de crescimento maior do que a China, com uma perspectiva de dobrar o tamanho desse mercado para quase 12 bilhões de dólares nos próximos 3 anos. E a gente entende que o esporte, que as entidades esportivas, elas podem ser as grandes beneficiadas desse mercado gigantesco, se elas conseguirem abordar o mercado através de uma lógica de mensagens personalizadas, através de uma lógica de customização, através de uma lógica de segmentação, que é o que o mercado tem buscado hoje. E elas só vão conseguir isso a partir do momento que elas conseguirem identificar as suas bases de fãs e pararem de investir todos os esforços na comunicação e no engajamento com essa base através das redes sociais, que no fim, obviamente que tem o seu valor, mas é um investimento de esforço, principalmente de energia, para se criar bases. Nós damos um exemplo, eu gosto sempre de dar o exemplo do Corinthians, que é muito emblemático, até porque, né, quer dizer, eu passei por lá. O Corinthians ele tem 11 milhões de seguidores no Facebook. Né? Quer dizer, o Corinthians ele tem uma comunidade de quanto? 20, 30 milhões de torcedores. As pesquisas são sempre controversas, né? De um lado e de outro, mas o fato é que tem 11 milhões de seguidores no Facebook e a gente sabe que esses seguidores são pessoas únicas. Qual que é a base de dados identificada do Corinthians? Né? Quer dizer, eu diria que ela é de menos de 200 mil pessoas, 150 mil pessoas. Quer dizer, nós estamos falando de 1% da base de seguidores na rede social devidamente identificada pelo clube. Estou dando o exemplo do Corinthians, mas ele serve para todos os clubes, serve para as confederações, serve, enfim, para as entidades de uma forma geral. Então, será que as entidades estão fazendo um investimento, estão gastando a energia
no lugar certo? Será que eles não estão deixando passar uma oportunidade de criar uma base proprietária e uma comunidade identificada que vai permitir com que elas maximizem a relação de valor, não só para os patrocinadores, quer dizer, nós estamos falando aqui da lógica do mercado publicitário, mas que eles maximizem a captura de valor do fã como um todo, né? Uma parte desse valor do fã é o quanto que ele consegue entregar para o patrocinador, mas uma outra parte é dos próprios produtos e serviços do próprio clube, né? Quer dizer, o quanto que o clube consegue maximizar conversão e diminuir custo de aquisição desse cliente a partir do momento que ele tem um entendimento transversal desse fã. Então, esse é um pouquinho o diagnóstico de como que a Fanbase surgiu. A gente desenvolveu uma plataforma, que é uma plataforma SaaS, para quem não sabe, é Software as a Service, para as entidades esportivas, que tem uma lógica de arquitetura tecnológica toda compartilhada, e uma arquitetura de serviços compartilhada, que permite que entidades de todos os portes possam ter acesso à solução. Quer dizer, a nossa visão é de levar a possibilidade de entidades, inclusive de pequeno e médio porte, entidades locais, que elas possam ingressar nesse contexto dos dados, porque para elas esse contexto vai ser ainda mais importante do que para os grandes clubes e as grandes entidades. Porque os grandes, né, o Felipe está aqui, que a gente bateu um longo papo outro dia sobre isso, os grandes sempre vão ter uma válvula de escape. Quer dizer, os grandes clubes, os grandes esportes sempre vão ter ali a receita da televisão, eles vão ter premiação de competições, porque no fim eles são os que ganham os campeonatos. Mas e o clube pequeno do interior? Esse cara, se ele não se ancorar totalmente na sua comunidade para monetizar, ele vai perder relevância comercial, quer dizer, como ele já está perdendo, né? Então, para os pequenos e para os médios, essa lógica de dado, de identificação, de construção de comunidade conhecida, ele é ainda mais importante que para os grandes. E com toda a lógica de automação de marketing também integrada à plataforma. Então, o que a gente trabalha é basicamente essa lógica de centralização absoluta, da captura, do armazenamento, da inteligência e da comunicação, para fazer com que a entidade consiga ali maximizar, como eu disse no começo, a captura de valor do fã, e ela consiga ajudar a conversão não só dos seus produtos, mas também a proposta de valor que ela vai entregar para os seus parceiros comerciais, para os seus parceiros terceiros, que são provedores de serviços, que eu costumo brincar, que a gente não é concorrente da empresa que vende ingresso, embora muitas tenham, num primeiro momento, entendiam que a gente pudesse ser concorrente. Não, a gente está ajudando a empresa de ingresso do clube, a gente vai ajudar a empresa de sócio do clube, porque a gente vai fazer todo mundo pescar no aquário. Quer dizer, todo esse ecossistema do clube passa a se beneficiar de uma lógica de dados, de inteligência e de comunicação centralizada para diminuir o custo de aquisição de todo mundo e aumentar a conversão e LTV de todo mundo. Então, esse é um pouquinho do desenho da Fanbase que eu queria dividir com vocês. Enfim, é um projeto novo, mas que a gente está com um crescimento muito rápido, uma receptividade impressionante das entidades. A gente tem já alguns projetos já implantados, um projeto da CBB, que muitos aqui de vocês conhecem, que foi um grande case, quer dizer, em pouco mais de 5 meses a gente identificou 90 mil registros, quer dizer, a gente já tem 90 mil registros únicos identificados na base única, na base centralizada da Confederação Brasileira de Basquete, enfim, de atletas, de fãs, de, enfim, profissionais. A gente tem outros 2 projetos pilotos que a gente desenvolveu também em 2 clubes de futebol, na Portuguesa e na Inter de Limeira, 3 projetos muito grandes em implantação agora nos próximos 60 dias, que, enfim, não posso divulgar ainda, mas de entidades muito, muito grandes. E eu acho que é um pouquinho dessa história que eu queria contar para vocês. E no fim, a gente tem esse grande propósito, e a gente acha que a nossa solução realmente vai conseguir dar acesso a essa lógica de tecnologia e de dados para, enfim, centenas de entidades esportivas que talvez isoladamente, através de um investimento isolado e sozinho, jamais conseguiriam ter acesso a esse tipo de tecnologia. Então, tá, obrigado, gente.